Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 11, os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 229. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Sehama Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Madhyerahi Mahaprabhu Karena Darashana Tahameka Aishwaryatam Rahaila Prakatana. No decorrer dessa dança, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou a admirá-los e realizou milagre. Chariti Kedri Janita Kariyata Jana Sabede que Prabhu Kari Amare Darashana. Chaitanya Mahaprabhu colocou-se no centro dos 4 grupos de dançarinos. E todos os dançarinos de todas as direções perceberam que Shri Chaitanya Mahaprabhu olhava para eles. Chari Janera Nrityadikite Prabhura Vilasa Seyamila Sikariya Aishwarya Prakasha. Desejando ver a dança das 4 grandes personalidades, Shri Chaitanya Mahaprabhu apresentou-se de tal maneira que parecia estar vendo a todos. Darshani Aveshatam Radeki Matrajande Kemane Jodike Dekei Hanarijande. Todos que viram Shri Chaitanya Mahaprabhu puderam entender que ele realizava um milagre, mas não sabiam como é que ele podia ver de todos os 4 lados. Pulina Bojane Jana Krishna Madhya Sthane Jodikirasa Kakareya Mare Nehame. Em seus próprios passatempos em Vrindavana, quando Krishna costumava correr à margem do Jamuna e ficar no centro ao sentar-se com seus amigos, cada um dos vaqueirinhos percebia que Krishna olhava para ele. Da mesma maneira, quando Chaitanya Mahaprabhu dançava, cada um verificava que Shri Chaitanya Mahaprabhu o encarava. Nritya Karite Jaya Ishe Sanidhame Mahaprabhu Karitame Drita Lingame. Quando durante a dança alguém se aproximava, Shri Chaitanya Mahaprabhu dava-lhe um abraço bem apertado. Mahanritya Mahaprema Mahasankirtana Dekhi Prema Vesheva Shenila Chalajana. Ao ver a grande dança, o grande amor e o grande Sankirtana, todo o povo de Jagannath Puri flutuou num estático oceano de amor. Gajapati Rajasuni Kirtanam Mahatva Atalika Jadi Dekeshas Gana Sahita. Ao receber a notícia da grandeza do Sankirtan,
o rei Prataparudra foi até o terraço de seu palácio e, juntamente com seus associados pessoais, assistiu ao acontecimento. Kirtana Dekhiya Rajara Haila Chamatkara Prabhu Kemilite Utkanta Badila Apara. O rei ficou muito admirado de ver o Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, e a ansiedade do rei de encontrar o Senhor aumentou ilimitadas vezes. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, o Senhor Ramachandra governa o mundo, verso 21. Lembrando que hoje, mais uma vez, teremos nosso festival aqui a sós, só nós mesmos do templo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jasyamalam Nripasadashu Jasho Adonapi. Jasyamalam Nripasadashu Jasho Adonapi. Gayantyaganam Rishayo Dikipendrapatam. Gayantyaganam Rishayo Dikipendrapatam. Tamnakapala Vasupala Gita Justa. Tamnakapala Vasupala Gita Justa. Padam Bhujam Raghupatim Sharanam Prapadye. Padam Bhujam Raghupatim Sharanam Prapadye. Yasyamalam Ripasadasu Yaso Adupi. Jasyamalam Ripasadasu Yaso Tanupati. Gayanti Agaganam Risayodi Iva Ivendra Patam. Gayantyaganam Vishayodi Ivendra Patam. Tanakapala Vasupala Krita Yusta. Tamnakapala Vasupala Kita Justa. Padam Bhujam Raghupatim Saram Prapadye. Padam Bhujam Raghupatim Sharanam Prapadye. Yasyamalam Nripasadushu Jashu Adunapi. Gayantyaganam Rishayo Digivendra Patam. Haribo. Pala Gita Justa.
Bhujam Raghupatim Sharanam Prapadi. Tradução, vamos repetir, por favor. O nome e a fama, impolutos do Senhor Ramachandra, que exterminam todas as reações pecaminosas, são glorificados em todas as direções, como as vestes ornamentais do vitorioso elefante que conquista todas as direções. Grandes pessoas santas, como Markandeya Rishi, ainda louvam suas características nas assembleias de grandes imperadores, como Maharaja Yudhishthira. Igualmente, todos os reis santos e todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, adoram o Senhor, prostrando-se com seus elmos. Que eu ofereça minhas reverências aos seus pés de lótus. Verso 22. Sayais prisho abhidishto vasam vishparugato apiva kosalaste jayusthanam yatra gajanti yogina. Tradução, vamos repetir. O Senhor Ramachandra retornou à sua morada, para a qual são promovidos os Bhakti-yogis. É este o lugar para onde foram todos os habitantes de Ayodhya, após servirem ao Senhor em seus passatempos manifestos, oferecendo-lhe reverências, tocando os seus pés de lótus, aceitando-o irrestritamente como o rei paternal, sentando-se ou deitando-se com ele, de igual para igual, ou apenas acompanhando-o. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 4.9, o Senhor diz: Jamakarmachameti vyamevanyoveti tattvataha tyaktva punarjama naitimam eti sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Aqui, confirma-se exatamente isto. Todos os habitantes de Ayodhya que viram o Senhor Ramachandra como cidadãos, serviram-no como servos, sentaram-se e falaram com ele como amigos, ou de alguma forma estiveram presentes em seu reinado.
voltaram ao lar, voltaram ao Supremo. Após abandonar o corpo, o devoto que se torna perfeito em serviço devocional entra naquele universo específico onde o Senhor Ramachandra ou o Senhor Krishna está ocupado em seus passatempos. Então, após capacitar-se gradativamente a servir ao Senhor em vários níveis de aperfeiçoamento nessa Prakata Lila, o devoto é enfim promovido ao Sanatana Dharma, a morada suprema no mundo espiritual. Este Sanatana Dharma também é mencionado no Bhagavad Gita. Parastasmatu bhavanyu avyakto avyakta sanatana. Aquele que participa dos passatempos transcendentais do Senhor chama-se Nitya-lila Pravishta. Para entender claramente por que o Senhor Ramachandra retornou, refere-se aqui que o Senhor foi àquele lugar específico onde os Bhakti-yogis vão. Os impersonalistas deturpam as afirmações do Srimad Bhagavatam, pois interpretam que o Senhor entrou em sua própria refulgência e por isso retornou-se, e por isso tornou-se impessoal. O Senhor, porém, é uma pessoa e seus devotos são pessoas. Na verdade, as entidades vivas como o Senhor foram pessoas no passado, são pessoas no presente e continuarão a ser pessoas mesmo após abandonarem o corpo. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate Gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Jasya malandri pasadashu jashadunapi gayanti adhanam rishayu dikivendrapatam Tanakapala vasupala girita justa padambujam ragupati sharanam prapadye. O nome e a fama impolutos do Senhor Ramachandra, que exterminam todas as reações pecaminosas, são glorificados em todas as direções, como as vestes ornamentais do vitorioso elefante que conquista todas as direções. Grandes pessoas santas, como Markandeya Rishi, ainda louvam suas características nas assembleias de grandes imperadores como Maharaja Yudhishthira. Igualmente, todos os reis santos e todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, adoram o Senhor prostrando-se com seus elmos. Que eu ofereça minhas reverências aos seus pés de lótus. Todos nós. Que nós nunca nos cansemos de oferecer nossas respeitosas reverências ao Senhor Ramachandra, ao Senhor Krishna, à Suprema Personalidade de Deus, porque essa é a perfeição da vida.
uma Bhartoma de Adimana Masura. Eu sou a pessoa absoluta, a pessoa suprema, o proprietário de tudo que existe, o dono de tudo. Todos os planetas, todos os semideuses e nada está fora do meu controle e nada pertence a ninguém mais do que a mim. Então essa é a pessoa suprema. Agora, já que a gente já entendeu, a Hansa passa para a turma, está sabendo para o verdadeiro. Iti matou a Bhajanti Buda Bhava Samavitaha, que essas grandes personalidades aqui, ó, isso aconteceu bem antes. Bem antes, o Sr. Ramachandra esteve presente no mundo, né? Bem antes da Treta Yuga, da Dwapara Yuga. E aqui, na Dwapara Yuga, Markandeya Rishi está louvando as características transcendentais do Sr. Ramachandra em grandes assembleias de pessoas importantes desse mundo, tais como o Maharaja Yudhishthira. Um dos Pandavas. E os sábios, os brahmanas, continuam confirmando igualmente todos os reis. Shukadeva Goswami confirma isso. Todos os reis santos e todos os semideuses, as maiores autoridades, incluindo o Sr. Shiva, o Sr. Brahma, o Criador e o Destruidor de tudo, adoram o Senhor mostrando-se com suas cabeças, com seus elmos. Então, que eu ofereça minhas reverências a seus pés de lótus. É o que Krishna falou, esse é o devoto. Esses são os verdadeiros Budas, que não são Budas, que não são tolos. As pessoas que entendem que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim, Arjuna. E as pessoas que são inteligentes, os sábios, que entendem isso perfeitamente, se rendem a mim, prestam um serviço devocional a mim, me adoram com todo o seu coração. Porque essa é a ordem de Krishna. Nós estamos lendo na madrugada o Shri Chaitanya Charitamrita, onde Chaitanya Mahaprabhu instrui Sanatana Goswami, e Chaitanya Mahaprabhu está falando que sim, certamente existem vários processos através dos quais a alma condicionada consegue se libertar do cativeiro material, né? Processo de Jnana, processo de karma, Jnana, Yoga e Bhakti Yoga. E Bhakti. Mas ele fala que Bhakti é a função primordial para a dana da alma. Então, karma, execução de atividades piedosas. Jnana, estudo dos Vedas, especulação filosófica. Yoga, Jnana Yoga, meditação transcendental. Todos esses processos aí só podem ter algum sucesso, quem executa um deles, se ele estiver junto com o Bhakti. Se não tiver Bhakti em nenhum deles, esses processos não vão levar a nada. Então tudo depende de Bhakti. Por isso Bhakti é
a função principal da alma, a yoga da devoção. Então Krishna falou, não manabhava mabatou madhyadinana mashuru, mamiva shasta, yuktaivana manamapvarana. Ajuda. Ocupa sua mente sempre em pensar em mim. Converta-te em meu devoto. Ofereça-me reverências e me adore. E agindo assim você vai me alcançar sem dúvida, sem falta. Alcançar Krishna, gente, significa ir para um lugar onde não existem adiática, cadibótica, adidáica, kleshas, misérias materiais. Onde não existe nascimento, doença, velhice e morte. Logo, não existe coronavírus no mundo espiritual. Não existe. No mundo espiritual não existe. Nunca vai existir. E nós somos, como Prabhupada bem enfatizou no final do significado do verso, com o significado, que é o 22, Sayais Prishto Abhidrishto Vasam Vishto Anugato Apiva Kosalas Te Yayu Sthanam Yatragachanti Yogina. Para onde todos os Bhakti Yogis vão? Yatragachanti Yogina. Para um lugar onde não existe nascimento, doença, velhice e morte, onde não existe pandemia nenhuma, onde não existe coronavírus, não existe miséria, sofrimento. Nossa, a gente tem tanta ênfase nessas explicações, tanto por parte de Krishna quanto por parte dos devotos, dos acharya, dos representantes de Krishna. É impressionante como a gente não quer levar a sério, né? A gente não aceita. A gente não aceita essa ordem direta de Krishna. Bhava Mabato, Madhyadimana Maskuru, Mamiva Shasta, Yuktaivana. Põe fim toda essa miséria material causada pelo corpo e pela mente, causada pelo nosso convívio com outras entidades vivas, ao coronavírus aí, causado pelo controle dos semideuses, dos fenômenos naturais. Não existe isso. Se alguém simplesmente tomar essa atitude que Krishna está mandando, ocupar a mente sempre em pensar nele, converter-se em devoto dele, se render a ele, oferecer reverências a ele, que eu ofereça minhas reverências a seus pés de lótus. Por que a gente não quer fazer isso? Que teimosia, né? Que teimosia. Sendo que essa é a função principal, primordial da alma. Essa é a posição constitucional eterna da alma. Por que a gente não quer? Porque a gente não quer aceitar que Krishna é tudo isso que ele mesmo falou. Ahansavasya Prabhavu Matasamam Pravardate. Eu sou a causa de todas as causas, proprietário de todos os mundos materiais e espirituais. Sou dono de tudo, tudo emana de mim. Quem entende isso perfeitamente, aceita com inteligência favorável, positiva. E se rende a Krishna, que não é tão difícil, é simplesmente pensar nele. Ocupar a mente em pensar nele. Converter-se em devoto dele. Se tornar submisso, humilde, rendido a ele. Trabalhar para ele, adorar ele, servir ele, amar ele. É só o que ele está falando.
somente sempre pensar em mim, converta-te meu devoto, ofereça-me reverências e me adore. E agindo assim, você já vai estar no lugar certo, você já me alcançou. Na hora da morte, você vai voltar para mim sem falta. Yatragachanti Jogina, como todos que conviveram com o Sr. Ramachandra fizeram, quando o Sr. Ramachandra voltou para Vaikunta, todos voltaram juntos. O Sr. Ramachandra retornou à sua morada, para a qual são promovidos os Bhakti Yogis aí. Os Bhakti Yogis. Então, Bhakti Yogi não depende de karma, Jnana e Yoga. Mas karma, Jnana e Yoga, para dar certo, tem que ter Bhakti. Porque Bhakti é superior. É este o lugar para onde foram todos os habitantes de Ayodhya após servirem ao Senhor em seus passatempos manifestos, oferecendo-lhe reverências, tocando seus pés de lótus, aceitando-o irrestritamente como rei paternal, sentando-se ou deitando-se com ele de igual para igual, ou apenas acompanhando-o. Essa é a convivência com Krishna. Isso é Mamanabhava Mabato Madhyajamana Mastru. Ocupar a mente sempre pensar em Krishna, converter-se em devoto dele, servi-lo, entregar-se a ele, adorá-lo e alcançá-lo sem falta, porque essa associação já significa alcance. Já alcançamos Krishna, quem convive seriamente em serviço devocional rendido com Krishna. Essa é a proposta. Por que ninguém quer se render a Krishna? Por que ninguém quer ocupar a mente e pensar em Krishna? Converter-se em devoto dele, servi-lo incondicionalmente, adorá-lo. Por quê? Porque Radha Maharaj explicou isso. A alma condicionada, ela é obstinada, teimosa. Teimosa. Agora, aqui Prabhupada explicou. Primeiro que aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer nesse mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, Arjuna. Mas quem entendeu realmente isso, vive nos passatempos transcendentais de Krishna com ele. Vive na atmosfera do mundo espiritual, mesmo estando no mundo material. Vive na atmosfera da morada de Goloka Vrindava, a mais elevada, a morada interna de Krishna. Mesmo estando aqui nessa morada externa dele, que é esse mundo material. Essa é a função primordial da alma. Essa é a ordem de Krishna. Isso o Bhagavatam estabelece. Quer se situar como as Nityasiddhas vivem, né, em Sanatana Dharma, Nitya Lila Pravishta, fazendo parte do séquito que desfruta com Krishna eternamente nas suas atividades transcendentais. Prabhupada falou isso. Você ouve sobre as atividades transcendentais de Krishna, que são seus passatempos. Se você desenvolve fé mesmo, que puxa, essa é a perfeição da vida, essas atividades são as mais elevadas que existem. Aí você pula nelas também, entra dentro dela e faz parte dela. Aí, ó. Faz parte do movimento sânscrito do Sr. Chaitanya, da Lila de Krishna nessa era, que foi o seu movimento sânscrito, que acabamos de ver aqui. Participa. Então, embora ainda seja Nityavada, mas já vai agir como Nityasiddha. Vai viver como Nityasiddha, como alma liberada, embora ainda sendo condicionada. Por quê? Porque entendeu o recado do Bhagavatam, chamado Bhagavatam, 6º canto, 3º capítulo, verso 22. Etavam evaluksmin Pum
função Dharma para esbritar. Bhakti-yogo Bhagavati Tanama Grahanadibi. Nesse mundo material, nessa morada externa de Krishna, nesse planeta Terra, a única função da alma é aceitar o serviço devocional, aceitar Bhakti Yoga, Bhakti Yoga ou Bhagavati, e Tanamagrahamadibi, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Por quê? Porque somos eternamente pessoas. Nós nunca vamos ser destruídos, somos sempre pessoas. Prabhupada terminou aqui o significado falando isso. Só que, o que essa pessoa é, originalmente? Definitivamente. O que ela é? Divina Swarupanaya Krishna Nityananda, uma alma que é serva eterna de Krishna, porque essa é a função da alma, executar o serviço devocional, Bhakti Yoga. Essa função primordial. Tanto é que quando tem Bhakti, ela ajuda na atividade piedosa, que é um caminho, ela ajuda na especulação filosófica, que é outro caminho, e ela ajuda no processo de adoração a Krishna através da meditação transcendental, o Upasana Ganda, Dhyana Yoga, porque ela é o último estágio. Agora, se alguém executa só ela, todos os outros processos já estão naturalmente incluídos aí. Então, a perfeição da vida é alguém se situar como um servo de Krishna. Por isso que, nesse verso do Bhagavatam, nós ouvimos que nesse mundo material a única função da entidade viva, da alma, da pessoa individual, a alma individual, é aceitar o caminho de Bhakti Yoga, o serviço devocional, e cantar os nomes de Krishna. Aqui estamos ouvindo o nome e a fama impolutos do Senhor Ramachandra, que exterminam todas as reações pecaminosas, são glorificados em todas as direções. O nome de Krishna, os passatempos de Krishna erradicam todo o pecado, gente. Logo, erradicam todas as reações que nós temos que passar por elas, por força de atividades pecaminosas, por executarmos atividades pecaminosas. Então, queremos parar de executar atividades pecaminosas? Vamos aceitar por completo o serviço devocional Bhakti Yoga e vamos Tanamagrahamati cantar os nomes de Krishna que erradicam todas as atividades pecaminosas, purificam-nos completamente de todo o pecado, de toda a contaminação. Aí. Porque não tem para onde correr. Morrendo ou não morrendo, nós vamos continuar existindo. Trocando de corpo ou não trocando, vamos continuar existindo. Aqui, na verdade, as entidades vivas como o Senhor foram pessoas no passado, são pessoas no presente e continuarão a ser pessoas mesmo após abandonarem o corpo. Olha o que Prabhupada concluiu aqui. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, logo no início, lá 2, verso 12. Natu evahanti adunasham natoneme janadipa nacharvana bhavishama. Bhavishama quer dizer existirei, existiremos. Bhavishama, existiremos sempre, existiremos. Bhavishama, Sarvevayama Taparam. Krishna está mostrando para Arjuna
todos os exércitos postados e falando: Arjuna, nunca houve um tempo em que eu não tenha existido. Nem você, nem todos esses reis. E nunca haverá um dia em que algum de nós, qualquer um de nós, deixará de existir. Bhavishyamaha, existiremos, Nityada, eternamente, sempre. Sempre existimos. Então, qual que é a solução? Executar a atividade que nos leve de volta ao lar, de volta ao Supremo. O Senhor Ramachandra retornou à sua morada, para a qual são promovidos os Bhakti-yogis. Porque ou vamos ficar sempre correndo esse risco de nascimento após nascimento nos defrontarmos com as misérias materiais. Por quê? Porque somos pessoas eternas, não vamos parar de existir. Ou fazemos o certo e alcançamos o caminho, através do caminho perfeito, a morada eterna de Krishna, ou vamos ter que ficar aqui condicionados, enfrentando diferentes tipos de sofrimentos e misérias, tais como o Covid-19, né? Eu acho um momento muito oportuno dos devotos que já têm, pelo menos, de maneira preliminar essa instrução, essa informação, começarem a levar esse assunto mais a sério, gente. Levar esse assunto mais a sério. Porque qualquer outra atividade aí, ou ela vai estar incluída, se elas forem elevadas, em karma, em jnana ou em yoga. Mas nada disso resolve, como o Krishna falou para Uddhava. O Bhagavata Krishna falou para Uddhava. 11º canto, capítulo 14, verso 20. Verso muito claro na Sadhyayati Mandyogo. Na Sankhya Dharma Uddhava. Na Shvadhyayas Tapas Tyago Yato Bhakti Mamurdita. Meu querido Uddhava, nem a meditação transcendental, nem as atividades piedosas, caridosas, nem a Sankhya Yoga, o estudo analítico dos elementos materiais, nem o estudo dos Vedas, Shvadhyayas, nem as penitências e austeridades, a renúncia, me satisfaz tanto como o serviço devocional que os meus devotos prestam a mim, que as entidades vivas prestam a mim. Então ele já deixou claro. Aliás, ele é mais contundente. Na Sadhyayati Mandyogo, na Sankhya Dharma Uddhava, na Shvadhyayas Tapas Tyago Yato Bhakti Mamurdita, quer dizer, em última instância, que nenhuma dessas atividades pode me colocar sob controle, que nem o serviço devocional que os meus devotos prestam espontaneamente a mim. O serviço devocional me coloca sob controle deles, e nada mais. Bhakti Mamurdita. Então nós temos que executar o serviço devocional e buscarmos alcançar o serviço devocional puro. Aí chegamos no ponto final. Se chegarmos nesse estado de consciência na hora da morte, nesse estágio de elevação como devoto, seremos promovidos para a morada de Krishna como Bhakti-yogis perfeitos. Essa é a mensagem, é isso aqui.
problema da pessoa, da alma, o problema nosso, individual, o problema de cada um. Porque não tem o que fazer. Qualquer outra coisa que façamos não resolve o nosso problema. Se nem meditação transcendental, se não tiver Bhakti, vai ter sucesso. O que dizer de especulação filosófica, filosofia Sankhya, ou atividades piedosas, Dharma? E o que dizer de ficar estudando os Vedas, ou fazendo penitência, austeridades? Mas tudo isso sem Bhakti não vai para lugar nenhum. Ou renúncia. Renúncia severa, sem amor por Deus, é ignorância. Sem Bhakti é ignorância. Então, é muito simples. Ocupe sua mente em pensar em mim, converta-te em meu devoto, ofereça-me reverências e me adore, e agindo assim, seguramente você virá a mim. Pronto, foi o que Krishna falou. Mamamabhava mabatu, madhyadimana masura. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai.